Orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Deus que controla a nossa mente, o nosso coração, o Senhor é o Deus que controla o nosso respirar, a nossa vida, ó Pai. Essa noite nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, ó Deus. Nós já fomos abençoados pelas leituras, pelas músicas, ó Deus. E o Teu Espírito Santo, que começou a trabalhar desde o início desse culto, Ele continue trabalhando no nosso coração, ó Pai, para que ao final desse culto nós possamos ser homens e mulheres melhores, homens e mulheres mais parecidos com o Senhor, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, ó Deus, uma igreja melhor, ó Deus, em nome de Jesus, ao que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado pelo grupo, Doxa. Quem está pela internet não sabe tudo o que acontece aqui, ao vivo é sempre mais difícil, mas ainda bem que nós vamos aprendendo com as dificuldades e nós vamos crescendo com as dificuldades também. E o nosso desejo, o nosso intuito é que a palavra de Deus ela possa ser propagada pela internet, mas ser propagada também nos nossos corações, ser propagada na nossa vida, ser propagada aonde nós estamos. E eu queria falar com você hoje, o pessoal que está aqui no nosso culto, né? A gente não conseguiu passar um vídeo, mas eu queria desafiar você. Então, principalmente quem está aqui, ó, vocês leem a Bíblia todos os dias? Você tem o hábito de ler a Bíblia, de ter um tempo devocional, né, legal com Deus e ter um tempo de oração? Eu queria desafiar você a crescer em leitura bíblica, em crescer em oração, crescer na presença de Deus. Então, nós vamos estar divulgando no final do culto, nas nossas mídias sociais, no nosso grupo do WhatsApp da nossa igreja, um plano de leitura. E eu queria desafiar você a ler a Bíblia. É um plano de férias, porque em fevereiro, mês de aniversário da nossa igreja, aí a gente começa para valer, porque eu queria desafiar você, de fevereiro a dezembro, ler a Bíblia toda ao longo do ano. Todos os dias a gente precisa ter contato com a palavra de Deus. Mas hoje a gente vai ter um plano de férias. Então, no final do culto a gente já envia para as nossas mídias, Facebook, Instagram, e a gente envia também para o grupo do WhatsApp da nossa igreja também. Ok? Eu queria desafiar você a todos os dias gastar um tempo, separar um tempo. É investimento na minha vida e na sua vida também. E pedir a sua oração pela nossa igreja, né? Aqui no dia 23 de janeiro, desafiar você, principalmente você que é homem, a se engajar. A gente está aqui num plano para fazer uma pintura das nossas salas lá embaixo e do nosso salão social. Então nós ganhamos uma tinta, então nós queremos ir aos poucos ir arrumando e melhorando a nossa igreja. Logo, logo essa pandemia vai passar, em nome de Jesus. A gente tem orado, a gente tem buscado, e nosso desejo é que quando a gente já tiver todo mundo vacinado, a nossa igreja esteja mais bonita ainda, para a gente receber mais gente ainda. Então, dia 23 de janeiro, separa essa data aí. Eu falando com os presbíteros aí, com o Luiz, com o Paulo, falei, eu não sei muito bem, né? Não sou o craque da pintura, mas eu vou estar aqui, né, passando lixa na parede, massa corrida, pintando também, para que a nossa igreja possa ficar mais bonita ainda, para a honra e para a glória do nosso Deus. E hoje a gente começa aqui uma série de reflexões chamada Somos Um. E eu queria que você entendesse o que está acontecendo nesse momento, nesse ambiente chamado Igreja Presbiteriana Independente de Salto. Nós estamos aqui num grande projeto, apoiado pelo Presbitério de Sorocaba, uma visão trazendo para o conselho da nossa igreja, uma visão trazendo para os membros da nossa igreja, de que nós podemos ser uma igreja mais efetiva, nós podemos ser uma igreja mais atuante. A palavra de Deus, ela diz que Deus ele se alegra pelos frutos que nós damos. Pela quantidade de frutos, Deus ele se alegra. A Bíblia fala que nós não podemos ser uma casa, uma igreja escondida, mas nós devemos estar no alto do monte, resplandecendo a palavra dele para toda a cidade. Imagina o que é que aconteceria se aqui em Salto todos nós
decidíssemos viver uma vida de acordo com os valores de Deus. De acordo com os valores de Deus na minha casa, de acordo com os valores de Deus na empresa onde eu trabalho, nos meus relacionamentos, com as pessoas com quem eu me relaciono, com os meus vizinhos, né? A mudança que aconteceria, o que a gente tem visto nos últimos 20, 30 anos, o número de evangélicos no Brasil tem crescido, mas também tem crescido no Brasil o aumento da corrupção. A gente tem visto o aumento de pessoas dependentes de drogas, de bebidas alcoólicas, de prostituição. A gente tem visto o aumento, né, da roubalheira no nosso país. Então, talvez nós, como igreja, as nossas igrejas no Brasil, elas não têm sido atuantes na palavra de Deus. Então nós temos aqui um projeto para essa igreja. E eu queria, e faz parte da reflexão dessa noite, te apresentar uma pincelada desse projeto. E esse projeto ele está debaixo de oração. Tem igreja no estado do Paraná nos apoiando, tem igreja, bastante igreja aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, tem um grupo de igrejas no meio da maior comunidade lá no Rio de Janeiro, Parque Acari, meu amigo reverendo Balnires. Ele falou: Tiago, a nossa igreja vai ser uma parceira de oração aí pela IPI de Salto. Nós estamos orando, nós estamos colocando a nossa igreja para orar com vocês. Tem gente em Minas Gerais, tem tantos outros amigos, pessoas orando, né, e contribuindo para que esse projeto aqui possa ser, né, essa igreja ela possa se desenvolver. Então, nós conversando aqui, juntamente dentro do nosso conselho, nós definimos uma missão. O que é missão? Missão é qual é a existência desse objeto. Para que serve? Para que serve uma igreja? Uma igreja ela não serve só para nós cultuarmos a Deus aqui. Uma igreja ela não serve somente para a gente sentar aqui uma vez por semana e nós ouvirmos a palavra de Deus. Então, qual é o DNA? Qual é a missão da IPI de Salto? A missão da IPI de Salto é: nós existimos para nos relacionarmos com Deus, com outras pessoas, transformando elas em discípulos de Jesus. Pega esse finalzinho, nós nos relacionamos intencionalmente com as pessoas. E qual é o objetivo nosso? O nosso objetivo é transformar essas pessoas em discípulos de Jesus. Quando eu vou no caixa do supermercado e eu estou fazendo uma compra e eu dou o cartão e a moça do caixa ela fala assim: é crédito ou débito? O nosso objetivo, quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, é transformar todas essas outras pessoas em discípulos de Jesus. Não é transformar em membro de igreja. Nós não estamos aqui como uma filiação de clube, mas nós estamos aqui para transformar as pessoas em discípulos de Jesus. Porque eu creio que a transformação na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, ela só vai acontecer quando nós transformarmos pessoas em discípulos de Jesus. Então, essa igreja aqui, ela existe para se relacionar com outras pessoas, se relacionar com Deus. E o objetivo, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, o nosso objetivo qual é? Transformar elas em discípulos de Jesus. E eu creio que muitos casamentos que foram mal casados no começo, quando nós transformamos, essas pessoas elas vão se transformar numa família melhor, numa casa melhor, em relacionamentos melhores. Às vezes quando eu morava lá em Cerqueira, eu via às vezes discussão entre os vizinhos aqui. Ainda não acompanhei aqui, mas não sei se você já acompanhou. E às vezes eu falo: meu Deus, o que está acontecendo naquela casa? Sabe, uma das experiências mais impressionantes que eu tive foi quando eu abri a minha casa para um grupo de pessoas estudar a Bíblia. E aconteceu isso lá em Minas, aconteceu isso lá em Cerqueira César, e certamente vai acontecer aqui em Salto também. Foi quando alguém, no final de um estudo, falou assim: eu quero experimentar isso aí que você está falando. Como que eu faço para aceitar Jesus? Como é que eu faço para ter a minha vida transformada? E o que eu vi em muitos casos? Gente, né, se tornando pessoas melhores. Não pessoas boas, mas pessoas transformadas porque elas se tornaram discípulos de Jesus. Então, eu e você, nós devemos nos engajar nessa missão. A IPI de Salto, ela tem que ser uma igreja engajada em transformar pessoas em discípulos de Jesus. Mas a gente tem também uma visão. Qual é a visão que a gente tem? Visão é aquilo que nós queremos alcançar.
Visão é aquilo que nós queremos atingir. Eu tenho caminhado todos os dias com a minha esposa e esse Natal, Ano Novo, foi terrível para mim, porque eu comi mais do que eu deveria, preciso confessar um pecado. Mas a minha visão de caminhar todos os dias era eu, né, cair lá para a casa dos 70 e poucos quilos, mas eu estou quase que chegando na casa dos 90 quilos. Mas eu tenho uma visão, né, algumas camisas que não estão servindo, em breve elas vão servir. Qual é a visão dessa igreja quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, nos relacionamos com Deus, e o objetivo nosso é a todo momento nós fazermos e transformarmos pessoas em discípulos de Jesus. Então, a visão da IPI de Salto é ser uma igreja relevante no dia a dia das pessoas. O objetivo é o Luiz na casa dele, no relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com o seu neto, aquilo que ele ouve aqui, ele coloca em prática, né, de uma maneira relevante. O objetivo é a Mônica, quando ela está lá na sua casa, no seu trabalho, aquilo que ela ouve transforma a vida dela de tal maneira que aquilo que ela ouve é algo prático, é algo relevante. O nosso desejo e a nossa oração é que essa igreja, nós queremos que ela seja uma igreja relevante para os seus membros. A palavra pregada, a palavra cantada, os ensinos que nós vamos ter aqui, eles possam ser algo relevante para as nossas vidas, mas não somente isso, ser uma igreja relevante no dia a dia das pessoas que vivem o amor de Cristo. Ou seja, nós fomos chamados para viver o amor de Cristo em todas as instâncias. É interessante porque quando chega o Natal, nós, não sei vocês, mas a gente se torna um coração mais compadecido, a gente procura ajudar mais as pessoas, né? Natal, Ano Novo, é um ano assim que a gente está mais alegre, daí vira janeiro, começa a chegar mensalidade das escolas, compra de material dos filhos, IPVA, IPTU, e aquela alegria que nós tínhamos muitas vezes faz a gente se tornar uma pessoa mais séria, uma pessoa mais mal-humorada, porque as dívidas vão chegando e os primeiros meses são apertados, né? Mas o objetivo e a visão que nós temos é essa igreja ela ser uma igreja tão relevante na vida dos seus membros, mas tão relevante na vida dos seus membros, que o que acontece? Eles vivem o amor de Cristo em todas as instâncias. Quando nós vamos abraçar as pessoas, quando nós vamos conversar com as pessoas, nós não vamos fazer uma evangelização, aquela, sabe, bruta, mas a gente vai viver o amor de Cristo. E as pessoas elas vão falar assim, eu quero ser como você. Eu quero ser um pai como você. Eu não sei o que aconteceu. Uma vez, uma pessoa, ela foi transformada, ela se tornou discípulo de Jesus, e os vizinhos em volta falaram assim, eu não sei o que aconteceu nessa casa, mas eu sei que alguma coisa mudou a maneira como que vocês se relacionam. O que é isso? Pessoas que começaram a viver o amor de Cristo. Mas não somente isso, a nossa visão é o quê? Nós nos tornarmos uma igreja engajada na plantação de outras igrejas. Uma igreja que não vive para si só, mas uma igreja que olha ao seu redor, e olha as necessidades ao seu redor, e ela está engajada missionariamente na plantação, na formação de outras igrejas. Então essa é a visão que nós temos para essa igreja. Ser uma igreja que vive de uma maneira relevante o amor de Jesus. As pessoas elas absorvem o evangelho de uma maneira relevante para o seu dia a dia, e isso transforma elas no quê? Em missionários. Missionários, todos nós somos missionários. Se eu pudesse colocar uma placa que eu vi numa igreja lá em Marília, né, na saída, na parede, em cima da porta da saída do nosso templo, tem uma placa interessante lá em Marília, que está escrito assim, quando você sair e passar por essa porta, você está entrando no seu campo missionário. Nosso campo missionário não é na África necessariamente, não é em outro país, não é em outro estado. Nosso campo missionário é onde nós estamos, quando nós vivemos o amor de Cristo de uma maneira relevante. E uma igreja relevante é uma igreja que planta outras igrejas, que auxilia outras igrejas, que o evangelho vai multiplicando. E essa é a visão que nós temos na nossa igreja. Agora, para uma igreja ter essa visão e essa missão, ela precisa ter alguns valores. Qual é o DNA que nós queremos ter aqui na IPI de Salto? O DNA nosso é uma espiritualidade saudável.
que é uma espiritualidade saudável? A gente abre a Bíblia e a gente se delicia da Bíblia. A gente não deixa de fazer as coisas, ou a gente não faz as coisas e a gente fala assim, não, porque o pastor disse, porque o presbítero disse, porque o diácono olhou com uma cara brava para mim. Não, eu faço ou eu deixo de fazer, porque eu entendo que quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz vida e vitalidade para a minha vida. Isso é uma espiritualidade saudável. O que eu faço porque é Cristo quem governa a minha vida. Né? E fazer, olha só, das nossas casas, uma extensão do templo. Uma extensão do templo. Então aqui, qual que é o nosso objetivo? Que aqui seja uma grande família. Uma grande família, a gente possa cultuar a Deus, a gente possa louvar a Deus, mas a gente possa comer pizza junto, a gente possa comer um churrasco junto, um lanche junto, e a gente possa passear junto como uma grande família, porque aqui é a família de Deus. Mas também fazer do templo uma extensão das nossas casas, ou seja, a casa do Paulo da Jerusa seja uma extensão aqui dessa igreja, a casa do Wellington e da Ana seja uma extensão aqui dessa igreja, do Léo seja uma extensão aqui do templo, a minha casa seja uma extensão do templo. Então tudo aquilo que nós vivenciamos aqui seja refletido nos valores que nós temos dentro das nossas casas também, seja refletido para que os nossos vizinhos, os nossos amigos, né, sejam alcançados por aquilo, porque a minha casa é uma extensão do templo. A minha casa é uma extensão, né, ela impacta a igreja no templo, mas o templo impacta a minha casa também. Uma igreja que vivencia através de pequenos grupos. Ou seja, o nosso braço evangelístico da nossa igreja vai ser os pequenos grupos. E para isso nós vamos precisar de milhares de líderes de pequenos grupos, nós vamos precisar de pessoas abrindo as suas casas, quando toda essa pandemia que veio para bagunçar a minha vida e a sua vida, né? Quando tudo isso acabar, o que a gente poder fazer? Abrir as nossas casas para receber pessoas. Olha só, um vírus que a gente não viu, ninguém consegue ver esse vírus, bagunçou a nossa vida. E o que a gente está desesperado? A gente está desesperado por vacina, não estamos? Tem uns que estão negando a vacina. Hoje lá em casa estava uma roda, tinha gente que falou, eu não vou tomar vacina não. Né? E eu falei assim, eu sou o primeiro na fila da vacina quando eu puder tomar. Mas você sabia que tem um vírus que entrou no coração das pessoas, que não é o coronavírus, mas a Bíblia chama de pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus traz vida e vida em abundância. Então os pequenos grupos, eles vão ser o nosso braço evangelístico. A gente vai sair falando de amor de Jesus para todas as pessoas. A gente quer que as nossas casas sejam um sinal de luz do Evangelho aqui na nossa cidade, em Salto. E por último, uma estrutura simples. Nosso objetivo aqui é nós termos uma estrutura simples, uma estrutura que as pessoas elas sejam acolhidas, uma estrutura que as pessoas elas possam vivenciar o Evangelho de Jesus, elas cheguem aqui, elas sejam cuidadas, elas sejam tratadas, elas sejam encaminhadas para alguns ministérios, e nesses ministérios elas possam crescer no amor de Jesus e elas possam se tornar discípulos de Jesus. Eu queria que você orasse por isso, né? Então, o primeiro grande ministério nosso aqui vai ser os pequenos grupos. Né? E que você se engaje nisso. Você se engaje. Tiago, eu não sei falar. E isso aí é uma grande mentira. Todos nós, de alguma maneira, nós sabemos falar. Todos nós. Eu tinha lá em Cerqueira César, eu tinha uma célula lá, uma das nossas células, num dos nossos pequenos grupos, tinha uma mulher que falava assim, eu não sei falar. E ela arrebanhava multidões. Eu tenho um exemplo de uma igreja lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, uma mulher de 82 anos. 82 anos, não sabe ler. E a célula dela, o pequeno grupo dela é o que mais cresce naquela igreja, porque ela decidiu compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas. Então, esse vai ser o nosso grande ministério. Né? Mas também, nós vamos nos preocupar em cuidar uns dos outros. E isso aí se chama discipulado. O que é discipulado? Discipulado é quando nós cuidamos uns dos outros. Discipulado é quando a gente vive o amor de Jesus
uns para com os outros. Discipulado é quando a gente mostra, né, o caminho da Bíblia e a gente senta um com o outro e a gente fala assim, vamos crescer, vamos aprender, vamos ver o que a palavra de Deus ela traz para a sua vida, o que a palavra de Deus traz para o seu coração. Então o discipulado vai ser o nosso grande ministério. Mas também nós precisamos ensinar. Como que nós vamos fazer? Às vezes eu ouço das pessoas, mas eu não sei fazer. E aí nós vamos ter aqui uma grande escola de líderes. Né? Líderes para presbíteros, escola de líderes para presbíteros, para diáconos, para líderes de pequenos grupos, para aconselhamento, para pregação, para ensino da palavra de Deus, para aprendizagem da palavra de Deus. Então eu queria te engajar nisso. E por último, a plantação dessa igreja, como eu já falei, nós temos um sonho aqui no nosso presbitério de alcançar Itu. Né? Uma grande cidade, literalmente, né? Mas que não tem nenhuma igreja da nossa denominação. E o nosso desejo é alcançar Itu. Nosso desejo é que aquela cidade seja também alcançada pelo Evangelho, né? Pela nossa igreja, que a gente possa se engajar nos relacionamentos, na plantação de uma igreja naquela cidade. Quando eu estava procurando casa, eu comecei a conversar para vir para cá, eu comecei a conversar com uma corretora daquela cidade, comecei a falar do amor de Jesus e eu ouvi dela assim, pastor, quando o senhor vir para essa igreja aqui, eu ia chamá-la para estar aqui com a gente hoje. Ela falou assim, eu quero estar na sua igreja. Né? Então naquela cidade tem gente também desejosa para ouvir a voz de Deus. Amém? E hoje então eu queria dar esse resumo para você. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. A coisa mais triste é quando a gente tem uma família dividida. Quantas famílias você conhece que enquanto o pai e a mãe era vivo, aquela família se reunia, né? Aos domingos, no Natal, no Ano Novo, no Dia dos Pais, no Dia das Mães. E quando morre o pai, quando morre a mãe, quando entra a partilha dos bens dos pais, aquela família se fragmenta. Quantas famílias? Várias vezes eu já ouvi essa história. Várias vezes eu já vi essa história, famílias sendo fragmentadas. O mesmo acontece na vida da igreja. Uma igreja unida, né? Uma igreja unida é uma igreja onde a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer. É bíblico isso. Uma igreja unida é uma igreja que ela avança. Quando a gente vê os relatos lá na Bíblia, lá no livro de Atos, a gente vê aquela igreja fazendo maravilhas. Aquela igreja, dizia lá no livro de Atos, abalava as estruturas daquela cidade e daquela região. E assim nós devemos ser também uma igreja, nós somos um. Deus ele nos chama para a unidade. Eu queria deixar um texto bíblico para você nessa noite, que se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 32. E eu queria ler com você do versículo de 39 a 41. Jeremias, capítulo 32, eu queria ler com você nessa noite, do versículo de 39 a 41, que diz assim, e eu lhes darei um só coração e um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer bem, e os plantarei nessa terra, firme de todo o coração. De todo o coração. Olha só esse texto, o que ele traz para nós. Eu entendo que a excelência, ela abençoa as pessoas, mas a excelência, acima de tudo, ela glorifica a Deus. Deus, ele deseja que a gente faça o melhor. É para isso que nós existimos. Então essa palavra aqui do profeta Jeremias é uma palavra nesse sentido de te desafiar a orar conosco, a orar por esse projeto para que você possa sonhar com uma igreja vibrante aqui na cidade de Salto. E nós só
conseguiremos fazer isso se nós formos uma igreja unida, né? Como nós já cantamos nessa noite, e é uma atitude individual que eu e você nós temos que ter, mas que vai fazer uma diferença coletivamente. O profeta Jeremias, ele diz isso: eu lhes darei um só coração. Eu lhes darei um só propósito, né? Eu colocarei, aquilo Jeremias ele está falando, eu colocarei no seu coração o desejo de te adorar, né? E quem adorar, quem tiver um só coração e um só propósito, o que o profeta diz aqui? Ninguém vai se afastar de Deus. Aqui o começo desse capítulo, ele está falando que o profeta Jeremias ele estava preso no palácio, no momento de dificuldade, né? No momento em que talvez as coisas não saíram como ele havia planejado. Quantas vezes as coisas na minha vida e na sua vida não saem como que a gente planejou. Às vezes o emprego não deu certo, às vezes as nossas finanças não deram certo, às vezes a gente compra um carro e a gente vai pagando ele de uma maneira tão difícil, e aí, né, quebra o carro e a gente não tem dinheiro. Às vezes é uma enfermidade que ataca a gente não esperava, às vezes é uma viagem que a gente vai fazer e as coisas elas dão mal. Aqui esse texto no capítulo 32, no começo dele fala: Jeremias, o grande profeta, estava preso. Quando nós temos tempos difíceis, quando nós passamos por momentos difíceis, nós devemos, né, nós tendemos a olhar somente para o momento em que nós estamos vivendo e esquecemos de vivenciar o futuro. Nós perdemos a perspectiva de um futuro melhor, de viver uma vida de esperança, de viver uma vida diferente daquilo que nós estamos vivendo. Eu me lembro em 2005, uma mãe de um brasileiro chamado João José Vasconcelos Júnior, ele foi sequestrado lá no Iraque. Ela escreveu uma carta na época para o presidente Lula, e ela escreveu assim para ele: meus olhos já não possuem brilho, e meu coração não repousa. Sou tomada todos os dias pela dor da saudade, da incerteza, da angústia sem fim. E ela termina escrevendo: há 1 ano e 4 meses eu acordo e durmo com a mesma pergunta: aonde está o meu filho João? Aonde está o meu filho João? E ela mantém um fio tênue, né, de esperança, mas cada vez parece que essa chama, né, vai apagando nessa carta. Jeremias dizia que haveria futuro para o seu povo, mas depois de uma grande catástrofe, depois de uma grande dificuldade, e esse foi o grande problema: pensar no problema, olhar além dos problemas, olhar além das dificuldades. Nós gostamos de pensar que a esperança é a certeza de algo bom que vai acontecer. Sabe, eu gosto de viajar. Eu não sei se você já viajou de avião, eu já tive algumas oportunidades de viajar de avião. Eu não entendo nada de aviação, né? Mas eu entendo que o pessoal envolvido na aviação, cada um segue o seu papel, cada um segue o seu roteiro muito bem detalhado. E a nossa vida, ela é assim. A história de cada um de nós segue um roteiro. E eu estou falando para você nessa noite não sobre predestinação, no sentido que alguns vão dar. Eu estou falando de sabedoria. Eu estou falando da soberania de Deus. Eu estou falando para você nessa noite sobre a graça de Deus se tornando visível na minha vida e na sua vida através da pessoa de Jesus. O verso 42 desse texto aqui em Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre esse povo, também lhe darei a prosperidade que lhes prometo. A gente nunca passou uma dificuldade tão grande nas nossas vidas. Volta 1 ano atrás, dia 3 de janeiro de 2020. Se alguém falasse assim: ó, daqui 60 dias... vai fechar tudo. Vai parar tudo. O que você ia falar? Você está louco? Interna. Assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo, nós passamos por dificuldades inimagináveis nesse último ano. Mas Deus diz: eu lhes darei prosperidade. Deus, ele assume toda a responsabilidade por tudo que está acontecendo na história.
Porque, em última instância, nada acontece sem a permissão de Deus. As coisas boas, as coisas ruins. As coisas boas Ele provoca, as coisas ruins Ele permite. O nosso problema teórico e não prático é que a gente não entende todos os planos de Deus. O salmista, ele diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, eu não posso relatar os planos que o Senhor preparou para nós, mas eu queria proclamá-lo e anunciá-lo, mas são por demais numerosos. Será que nessa noite você também poderia falar através da sua vida: Senhor, eu não conseguiria relatar todos os planos da minha vida, eles são por demais numerosos, mas eles são maravilhosos, eles são abençoados. Será que você poderia falar para essa igreja: Deus, eu não sei o que está acontecendo com essa igreja, eu não sei, e eu quero anunciar porque Ele é bom. Sabe, os planos do Senhor, eles permanecem sempre. Os propósitos do seu coração, todas as gerações, diz o salmista. Israel, né? Ele mostrou os planos do povo. Ele permitiu uma vemos é um teto do governador.
Quando nós significa trazer a nossa vida. Ele é o comandante. Ele é o comandante. A minha esposa, eu brinco que parece que o banco do carona no meu carro, depois ela vai brigar quando eu chegar lá em casa, parece que o banco do meu carro tem sonífero. Porque a gente está viajando e muitas vezes a gente está viajando e muitas vezes ela dorme. Passou aqui o primeiro pedágio aqui de Indaiatuba, ela começa a dormir. E eu brinco com ela, falo, puxa, às vezes a gente faz viagem aí de 5, 6, 7 horas, já fizemos viagem de 10 horas de carro, e você dorme, eu dirijo aí a noite inteira, às vezes, acordado, sozinho, e ela fala assim, sabe o que é? Eu confio em você. Que tal para a minha vida e para a sua vida? A gente fala assim, Pai, eu não sei por onde o Senhor está me levando, mas eu confio. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu confio. Deus, Ele tem um plano muito maior para mim e para você. Para a gente encerrar a reflexão dessa noite, eu queria passar um vídeo. Queria que você assistisse um vídeo e a gente vai, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso. Não foi? Não estava contigo? Não. Alex! Você viu Tommy? Tommy? Não estava Vai contigo? Lá, bem. Não. Alex! Tommy? Não pare, continua tocando. Muito bem, esta é a melhor parte. Continua tocando. Você fez isso? Muito bem, esta é a melhor parte. Você fez isso? Que ele me lembra como que é a minha vida e a sua vida. No grande concerto da nossa vida. Às vezes a gente está lá sentado no piano, tocando a música com a nossa simplicidade. Todo mundo às vezes está dando risada, com vergonha. Às vezes a gente pode olhar para a vida da nossa igreja e a gente fala assim, pai, mas a gente é uma pequena igreja, né? Aqui numa grande cidade. E o que ele fala para nós? Não para. Continua. Em meio a toda a turbulência da sua vida, Jeremias ele mantinha a sua serenidade. E a Bíblia diz que Deus ele transforma o lamento de Jeremias em canto. E Jeremias ele nos convida
a aceitar esse convite de Deus sobre a esperança. Jeremias, ele nos ensina que Deus, ele tem um roteiro para as nossas vidas. Jeremias, ele nos ensina que Deus, ele sabe aquilo que é melhor para as nossas vidas. Jeremias, ele nos ensina que Deus, ele sabe aquilo que é melhor para o seu povo. E essa deve ser a base da nossa confiança, né? Confie em Deus e acredite no roteiro dele para a sua vida. A palavra de Deus, talvez para mim e para você nessa noite é: não pare. Continue. Eu tenho um plano para essa igreja. Não pare. Continue. Mas Deus, os nossos recursos são tão poucos. Não pare. Continue. Deus, mas eu não sei fazer as coisas direito. Não pare. Continue. E o que ele fala no texto que nós lemos? Eu vou colocar em você um só coração e um só propósito. É isso que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. Esperança. Não pare. Deus, ele sabe. Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Amém? Hey, você viu o Tommy? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo,
você, nós como IPI de Salto, possamos andar unidos, numa só esperança. A gente possa continuar ouvindo a voz do Mestre Jesus dizendo, não pare, continue, que eu estou com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, que o Senhor veio aqui como homem, sofreu, morreu, mas nos deu uma nova perspectiva de vida. Nos deu esperança, ó Deus. Que a nossa esperança ela possa estar firmada no Senhor. Que a nossa esperança possa ser fortalecida no Senhor, ó Deus. Pai, coloca sonhos na nossa igreja. Coloca sonhos nos nossos corações, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, ó Pai. Deus, que nós possamos entender e saber que o Senhor tem um plano para as nossas vidas, o Senhor tem um plano para essa igreja, ó Pai, que a Tua mão e o Teu Espírito Santo esteja conduzindo a cada um de nós, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender que a missão, a visão, os valores, muito mais do que letras, ó Pai, elas possam ser guiadas e conduzidas pelo Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, a Tua Bíblia diz para nós orarmos para que o Senhor envie trabalhadores, e nós oramos nessa noite, ó Pai, clamando, envie trabalhadores para a IPI de Salto, envie trabalhadores, ó Deus, para que a gente possa abrir pequenos grupos, pessoas que possam ser discipuladas, ó Deus, Pai, pessoas que possam ser treinadas, capacitadas e enviadas, ó Pai, para os seus campos missionários aqui em Salto, em Itu, e aonde o Senhor está nos levando e nos enviando. Pai, em nome de Jesus, que nós não possamos parar, ó Deus, mas que nós sejamos, ó Deus, uma igreja unida, ó Deus, trabalhando e sendo capacitado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos envie pessoas para serem cuidadas, ó Deus, aonde o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia possam ser ministradas sobre a vida delas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te oro e te agradeço. E que a graça do nosso Senhor Jesus entre na sua casa, renove as suas promessas, restaure os seus sonhos e derrame sobre a sua vida e a vida da sua família bênçãos sem medida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Você tenha uma semana vitoriosa, cheia da presença de Jesus. Esquece não. Começa o plano de leitura. Vamos ser fortalecidos aí pela palavra de Deus diariamente. Que a gente possa ser gordinhos espirituais, cheios da palavra de Deus. Amém. Diga para os temerosos, não nada temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu